sobre lealdade nacional e vigilância cívica. Isso parece intrigante. O que exatamente essa fábula nos revela sobre o patriotismo? Bem, é uma história fascinante que se passa em um reino incrivelmente rico. Estamos falando de um país abençoado com minérios, ouro, esmeraldas, diamantes e até petróleo. Era tanta riqueza que, chamava a atenção de todos os países vizinhos. Uau, parece o sonho de qualquer nação. Mas deixe-me adivinhar. Essa abundância atraiu alguns olhares cobiçosos, não é? Exatamente. Os países vizinhos, cegos pela ganância, começaram a tramar um plano para invadir e tomar posse dessa nação tão próspera. Mas aqui está a parte interessante. Eles não planejavam usar força bruta, mas sim astúcia e engano. Oh, isso é fascinante. É como um jogo de xadrez geopolítico. Como eles planejavam executar esse plano tão audacioso? Bem, o plano deles era realmente engenhoso. O primeiro passo era dominar o exército local. Para isso, eles criaram uma armadilha para capturar os generais, assumindo o controle do exército sem levantar suspeitas. Mas é aí que a história toma um rumo, digamos, inesperado. Agora você me deixou curioso. O que aconteceu? Imagine a cena. O exército local, completamente desprevenido, relaxando, bebendo cerveja e saboreando melancias. Uma imagem bem peculiar para um exército, não acha? E é nesse momento que os invasores tiveram a ideia mais inusitada possível. Enviar um cachorro sarnento para amedrontar os soldados. Espera aí. Um cachorro sarnento? Como isso poderia representar uma ameaça a um exército inteiro? Eu sei, parece loucura, não é? Mas acredite, esse cachorro entrou no quartel-general e começou a latir. E o mais inacreditável é que os soldados, distraídos com suas melancias e cervejas, não esboçaram nenhuma reação. O cachorro, vendo que não havia resistência, avançou corajosamente em direção aos generais e começou a capturá-los um a um. Isso é simplesmente surreal. Mas me diga, ninguém fez nada para impedir esse cachorro invasor? Bem, é aí que entra o nosso herói, um menino patriota com um amor incondicional por seu país. Ele estava passando em frente ao quartel quando se deparou com aquela cena absurda. O garoto ficou completamente perplexo ao ver o exército dominado por um cachorro sarnento e as fronteiras do país desprotegidas. Que situação incrível! E o que esse jovem patriota fez? Ele se indignou. Suas palavras foram: "Quem esse cachorro sarnento pensa que é para destruir o exército do meu país?" Uma frase que demonstra toda a sua indignação e amor à pátria. Mas você sabe, a situação era crítica demais para que ele pudesse resolver sozinho. Então, como ele lidou com esse desafio aparentemente impossível? Bem, o menino teve uma ideia brilhante. Decidiu pedir ajuda a uma nação poderosa e aliada. Essa atitude demonstra como, você sabe, a diplomacia e as alianças internacionais podem ser importantes em momentos de crise. Uma estratégia inteligente. E como essa nação poderosa reagiu ao pedido de ajuda de um menino? Surpreendentemente bem. O rei daquela nação poderosa não hesitou em enviar tropas para libertar os generais e instruiu o exército local a proteger as fronteiras do país. Como diz a história, se eles foram dominados por um cachorro sarnento, imaginem o que um exército poderoso poderia fazer. Que reviravolta! Um menino conseguiu mobilizar uma nação inteira para ajudar seu país. Isso me faz pensar sobre o poder da ação individual em face de desafios aparentemente insuperáveis. Exatamente. E é aí que chegamos às lições que podemos tirar dessa fábula moderna. Primeiramente, a importância de estar sempre alerta e preparado. O exército, por estar relaxado e despreocupado, foi facilmente dominado. Isso serve como um alerta para que estejamos sempre atentos às ameaças, por mais improváveis que possam parecer. Isso me lembra a famosa frase de Edmund Burke. O único requisito para o triunfo do mal é que os homens bons não façam nada. Parece que essa história ilustra perfeitamente esse conceito, não é? Absolutamente. E isso nos leva a outro ponto importante: o poder da ação individual. Um único menino, movido por sua coragem e determinação, foi capaz de mudar o curso da história. É um lembrete poderoso de que cada um de nós tem o potencial de fazer a diferença. Sem dúvida. E não podemos esquecer a importância da cooperação internacional que a história destaca. Em um mundo cada vez mais interconectado, os problemas raramente podem ser resolvidos isoladamente. Exatamente. E essa história também nos ensina a não subestimar as ameaças, por mais absurdas que possam parecer. Quem imaginaria que um cachorro sarnento representaria tamanho perigo?
É um lembrete de que, às vezes, as maiores ameaças podem vir de onde menos esperamos. Isso me faz pensar em como essa fábula pode se aplicar ao mundo real. Você consegue pensar em algum exemplo contemporâneo que reflita essas lições? Bem, poderíamos pensar em várias situações atuais. Por exemplo, a crescente ameaça de ataques cibernéticos. Muitas vezes, países e empresas são pegos desprevenidos por ameaças que parecem insignificantes à primeira vista, mas que podem causar danos enormes. Ótima analogia. E quanto à liderança? A história parece ter uma mensagem forte sobre isso também. Sem dúvida. A história nos mostra que liderança não se trata apenas de títulos ou posições, mas de tomar a iniciativa quando necessário. O menino demonstrou grande liderança em suas ações, mesmo sem ter nenhum cargo oficial. Isso me lembra a famosa frase de John Quincy Adams: se suas ações inspiram outros a sonhar mais, a aprender mais, fazer mais e se tornar mais, você é um líder. Parece que nosso jovem herói encarna perfeitamente essa ideia. Exatamente. E você sabe, isso nos leva a uma reflexão mais profunda sobre o que realmente significa ser patriota. Não é apenas sobre amar seu país, mas sobre estar disposto a agir em seu benefício, mesmo quando isso parece difícil ou até mesmo absurdo. Isso é realmente profundo. Você acha que essa história poderia ser vista como uma crítica ao patriotismo cego ou ao nacionalismo exacerbado? Boa observação. Eu diria que sim. A história parece sugerir que o verdadeiro patriotismo não é sobre bandeiras e hinos, mas sobre ação e responsabilidade cívica. O menino não ficou apenas indignado. Ele agiu. E mais importante, ele reconheceu que precisava de ajuda e não hesitou em buscá-la. Isso me faz pensar em como poderíamos aplicar essas lições em nossa vida cotidiana. Como podemos ser mais vigilantes e proativos em relação aos problemas de nossa comunidade ou país? Bem, acho que começa com estar informado e engajado. Ler notícias de fontes confiáveis, participar de discussões cívicas, votar de forma consciente. Mas também envolve estar disposto a agir quando vemos algo errado, mesmo que pareça pequeno ou insignificante. E quanto à cooperação? Como podemos promover mais colaboração em um mundo que muitas vezes parece tão dividido? Essa é uma pergunta difícil, mas crucial. Acho que começa com a disposição de ouvir e entender perspectivas diferentes da nossa. Buscar pontos em comum, mesmo com aqueles de quem discordamos. E como o menino da história, não ter medo de pedir ajuda quando precisamos. Essas são reflexões realmente valiosas. Parece que essa fábula, aparentemente simples, nos oferece lições profundas sobre cidadania, liderança e cooperação global. Exatamente. E é por isso que histórias como essa são tão poderosas. Elas nos permitem explorar ideias complexas de uma maneira acessível e memorável. Bem, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso tempo, mas espero que essa discussão tenha dado a todos muito o que pensar. Com certeza. E lembrem-se, ouvintes, estejam sempre atentos ao seu redor. Nunca se sabe quando um cachorro sarnento pode aparecer em sua vida, exigindo que você tome uma posição. Ou quando você pode ser chamado a ser o herói que seu país ou comunidade precisa. Até a próxima, pessoal!